Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Maria e na aula de hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante que tem tudo a ver com a sua saúde, com questões sociais e com temas que eventualmente aparecem em Enem e em vestibulares, tá bom? A gente vai falar hoje de doenças infecciosas, como a gente pode prevenir, a gente vai falar da importância da vacinação e como tudo isso se conecta à saúde pública no Brasil. Então pega essa papel e caneta aí, vem comigo. Bom, a gente vai começar entendendo o que são doenças infecciosas, né? Elas são causadas por micro-organismos, como vírus, bactérias, protozoários e fungos. E a sua principal característica é que elas são transmissíveis, seja de pessoa para pessoa, né? Ou por agentes externos, né? Como, por exemplo, um rato, uma barata, os insetos, assim, também são... que também carregam uma doença com eles e podem te passar uma doença infecciosa, né? Então, vamos ver alguns exemplos pra gente entender bem e que são mais incomuns e também são fortes. Bom, a gente começa dizendo a dengue, né? A gente tem tido um surto de dengue no Brasil muito forte, né? A gente tem várias campanhas de não deixar água parada e tudo mais, e a dengue, ela é uma doença muito severa com quem a pega, né? Então, ela é transmitida pelo mosquito, pelo Aedes aegypti, e a gente, né, tem tido esse surto, a gente tem que tomar cuidado. A gente também tem a tuberculose, que é uma doença também muito severa com quem pega. Ela é causada por uma bactéria, afeta principalmente a área dos pulmões, é transmitida pelo ar, por gotículas de saliva e também ainda é um grande problema de saúde pública no Brasil. A gente também tem a Covid-19, a famosa, que todos nós sentimos na pele, né? A pandemia de 2020, 2021, em que a gente teve esse vírus que afetou o mundo inteiro, a gente teve que ficar isolado, né? Esse vírus ele trouxe à tona muitos desafios de saúde pública, muitos desafios pessoais também, então pra gente entender o que às vezes eles pegam pesado com a gente. A gente também tem o vírus HIV, que ele é transmitido principalmente por relações sexuais e pelo compartilhamento de sangue de alguma forma, como agulhas e tudo mais, ok? Que a gente teve também a pandemia. O vírus HIV, ele pode eventualmente progredir para AIDS, né? E a gente teve aqui no Brasil, nos anos 80, 90, um surto de AIDS muito grande, muita gente morreu, mas graças à vacina, à vacinação, hoje em dia, muitas poucas pessoas morrem disso, né? E muitas se fala, tem muita prevenção sobre. Bom, falando sobre prevenção, né? O que a gente pode fazer para prevenir essas doenças? Claro que cada doença tem suas questões particulares, mas no geral, é a higiene pessoal e ambiental. Como eu falei do HIV, né? A gente tem as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Algumas delas são causadas por falta de higiene pessoal em relação às partes íntimas, né? Então, isso é um tópico bem sensível, bem específico. Lavem bem suas partes. E a higiene ambiental também do seu ambiente, né? Cuidar do seu quarto, da sua casa, deixar tudo limpinho, né? Pra não atrair ratos, não atrair baratas, não atrair insetos, né? A gente também tem a questão da água parada, pro caso específico do Aedes aegypti, mas tem outros mosquitos também que brotam ovos na água parada. Então, olhar um vaso de planta, uma poça que tá ali no canto, né? Olhar um pneu, um balde. Então, prestar atenção nessas coisas, principalmente na época de muita chuva, né? Que é onde o Aedes aegypti, ele se propaga mais, né? E a gente também tem o uso do preservativo, né? Também no caso das ISTs, o preservativo, ele tem essa principal função, além de prevenir uma gravidez,
Ele é o único método contraceptivo que evita as ISTs. Então, usem preservativo. Você acha gratuitamente nas unidades de saúde, na unidade básica de saúde, nos postinhos. Eles dão de forma gratuita, geralmente, pelo menos por aqui, sempre fica no balcão ali na entrada, então você entra, pega e vai embora. Você não tem que falar com ninguém. Então, assim, é gratuito. Ninguém fala nada. Então, não tenho vergonha de ir lá pegar. Eu sempre tenho, mas a gente tem que fazer o que tem que fazer, né? Mas não fiquem acanhados por causa disso. E a maior prevenção de todas, né? A dona da festa, a vacinação. Né? A vacinação, ela é uma das ferramentas mais poderosas que a ciência já criou para prevenir doenças graves. Então, vamos falar um pouco mais sobre ela, que ela é babado. Bom, a vacinação, ela é uma medida coletiva, não só individual. Então, quando a gente se vacina, quando o governo, o estado, a cidade faz toda essa programação, toda essa propaganda para vacinação, ele não tá pensando só em mim. Quando eu vou me vacinar, não vou pensar só em mim, né? Tipo, é pra eu não pegar a doença. É pra gente, em questão de doenças transmissíveis, é pra gente também não passar pro outro. Então a gente cria um escudo, né, entre mim e o outro, que às vezes ainda não se vacinou. Não que você tem que depender das pessoas que se vacinaram em volta de você. Você também tem que se vacinar, por isso é uma ação coletiva de todo mundo, né? A vacinação, ela não funciona de forma individual, ela funciona de forma coletiva, criando escudos para as pessoas que às vezes não tomaram por, sei lá, qual motivo, né? Mas por que você não tomou sua vacina ainda? Vai tomar vacina, tá bom? Então, ela cria essa imunidade em grupo, né? Então, por isso é importante todo mundo aí se vacinar. Que um ou outro, infelizmente, não causa danos. Não causa muita coisa. Todo mundo tem que se vacinar. Vai tomar sua vacina. Bom, e por causa disso ela ajuda a erradicar doenças, né? Como a gente teve, por exemplo, o caso da varíola, como o caso do HIV, né? Que o surto... Muitas pessoas hoje em dia ainda têm HIV, mas não é como antigamente, né? Que lá nos anos 80, 90, você ter HIV era uma sentença de morte. E hoje em dia já não é assim. Muitas pessoas vivem normalmente com HIV, né? A gente teve o caso da varíola, a gente teve o caso do sarampo, né? Que em 2000 e pouco, não vou saber agora ao certo, o Brasil recebeu um certificado de erradicação do sarampo. Tipo, ó, você não tem mais sarampo. Alguma coisa assim. E alguns anos depois, lá em 2019, se eu não me engano, a gente voltou a ter casos de sarampo por causa de pessoas que não se vacinaram. Então, mesmo quando a doença ela é considerada erradicada, a gente não pode parar com a vacinação. Porque o vírus tá ali. Às vezes ele tá quietinho, tá por aí em algum lugar, né? Então, ele só tá esperando alguém que não é vacinado para ele poder crescer, se proliferar e poder espalhar para todo mundo. Então, o SUS, ele tem um plano de vacinação, o Plano Nacional de Imunização, o PNI do SUS, ok? O SUS, ele é referência mundial em vacinação, ele é referência mundial no tratamento e prevenção do HIV. Então, assim, quando a gente critica o SUS, a gente não pode criticar de tipo, ai, tem que acabar essa bomba aqui. A gente tem que criticar pra melhorar ele, não pra acabar ele. O SUS, ele faz muito por todo mundo, coisas às vezes que a gente nem imagina, né? Então, é importante a gente defender o SUS, ok? Principalmente na parte da imunização, da vacinação, porque a vacina é gratuita, né? Já comentei com vocês. Só chegar lá, falar, eu quero tomar vacina. Se tiver vacina, você vai tomar. E acabou. Você não tem que fazer nada, você não paga R$1, sabe? Então, assim, é legal valorizar o que a gente tem, né? Então, assim, vacinas disponíveis gratuitamente pelo SUS, como eu já falei. Só chegar lá e tomar, gente, sem segredo nenhum, ok?
E como que a gente relaciona, né, esses temas de vacinação e prevenção de doenças infecciosas com temas sociais e com a saúde pública, né, no geral? Bom, a gente tem a falta de saneamento básico, né, gerado por uma desigualdade social. Então, por exemplo, pessoas de periferia ou moradores de rua que não têm acesso a um esgoto tratado, não têm acesso a água potável direito, né, não tem um tratamento de lixo adequado na sua região. Então, essas coisas, as pessoas que vivem nesse meio, elas estão mais sujeitas a terem doenças infecciosas, né, por conta do ambiente mesmo. Então, é importante a gente ver como essa questão da desigualdade social, ela também afeta a saúde da pessoa. E a gente também tem a questão de fake news e antivacina, né, que a gente não pode deixar de comentar quando a gente tá falando de vacinação, que vem surgindo um movimento antivacina muito forte no Brasil, e isso é extremamente perigoso. Como eu já falei, o caso de sarampo, por conta de pessoas que não se vacinaram, o sarampo ele voltou, uma doença que já estava tida como erradicada. Então isso é muito perigoso mesmo. E fake news sobre vacina. Gente, eu preciso dizer que, ó, vacina não tem efeito colateral, ela não causa nada, né? Acho que a mais famosa é que as vacinas causam o transtorno do espectro autista, né, nas pessoas. Isso é mentira, gente. Uma pessoa com TEA, ela nasce com TEA, ela não desenvolve, tá bom? O máximo que você vai ter é uma dorzinha no braço, uma semaninha no máximo, assim. Então, assim, bota uma compressa de gelo e fica tudo bem. Vai ficar tudo bem. E, né, como eu já falei, saúde e direito constitucional. Você tem direito a ter uma vida de qualidade, a ter uma vida de saúde, ok? A ter acesso a remédios, a ter acesso a médicos, a enfermeiros, dentistas, o que você precisar, tá bom? Por isso que, né, resumindo um pouco, as doenças infecciosas, elas são perigosas, com certeza, ponto. A gente não pode banalizar elas, porque isso também é um grande risco, é um grande problema, é um grande. A gente tem que tomar cuidado com isso. Em banalizar essas doenças. Em dizer, tipo, ah, mas é só uma gripezinha e não é, né? A gente viu na pandemia o que foi. Então, assim, elas são perigosas, mas com informação, prevenção e vacinação, principalmente, a gente consegue controlar ela e até erradicar muitas delas. Como eu já falei, isso não existe só ações individuais, né? Então, é importante a gente fazer o nosso papel, mas o Estado, no fim, também tem que fazer o papel dele, né? De aplicar políticas públicas fortes, combater a desigualdade e buscar, né? Todos nós temos que buscar um acesso universal à saúde para todo mundo e igual para todo mundo, ok? Então, esse foi o tema de hoje. É um tema bem forte, a gente pode discutir muito sobre ele, abre muitas vertentes, tá bom? É importante a gente ter isso um pouco na cabeça para relações de temas de redação e tudo mais, que é um tema que é sempre atual, né, no fim das contas. Então, lista de exercícios na descrição do vídeo. Qualquer dúvida pode mandar e-mail no que tá aparecendo aqui ou escrever aqui no comentário que a gente responde. Curte, comenta e compartilha com quem você acha que vai achar útil. E muito obrigada, galera. Beijos e bom estudo!